Hi girls, how are you? Quando eu falo hi friends, eu tô falando meus amigos, né? I am a teacher again. Eu sou a professora novamente. De novo. A gente fala again, né? Olha, gente, o meu nome é Cleusa. My name is Cleusa. Lembra do alfabeto que a gente falava as letras? Então você fala C-L-E-U-S-A. Soletrando, né? Olha, eu espero em breve com vocês, né? Muito bom. Eu vi alguns alunos lá na perto da faculdade que nós fomos, muito bom, né? Muito bom. Olha só, hoje nós vamos falar os nomes da família. Nós temos família, né? Família é family. Família, family, ok? Então, todas essas... a família ela é grande, né? Existe os membros da família. A gente fala membros da família, que é members of the family. Então, você fala members of the family, que é os membros da família. Agora, toda vez que a gente fala famílias, olha só, tem uma diferença, né? Família é family. E parentes? Como que é parentes? Parentes, como que é? Quando você fala assim, é os parentes. Como que fala? Então, porque tem os pais e tem os parentes, ok? Então, pais é parents. Pai se fala parents. Não o pai. Pai sozinho é father, né? Mas os pais, né? Pais, que é o pai e a mãe. Então a gente fala pais, é parents. É porque às vezes as pessoas acham que parentes é parents e não é, é relatives. Então quando você vai falar parentes, é relatives, ok? Então pais é parents, mas parents não é parentes, é relatives, ok? É para vocês saberem essa diferença, né? Para não confundir essa diferença. Então, é aquela coisa dos cognatos que a gente falou. Às vezes a pessoa vê escrito lá parents, acha que tá falando assim, isso é parentes, mas não é não, é os pais. Então, olha só, tem algumas palavrinhas em inglês, a gente vai falar depois diferente. Vamos falar da família primeiro? Então, os nomes da família, o mais comum que a gente fala primeiro, então, por exemplo, pai. Pai é father. Mãe. Mãe é mother. Aí, se a pessoa fala assim, é um irmão. Irmão é brother. E a irmã, como que fala? Sister. Irmã é sister. Aí fala assim, mas e como que é o avô e a avó? Então, olha só, o father, que é pai, então se você fala, primeiramente a gente fala pai e mãe, father, mother. Aí você vai falar avô e avó, é grandfather e grandmother. Então, repete o nome, só coloca na frente esse grand. Então, se você fala grandfather, você está falando avô. Se você fala grandmother, você está falando avó, que puxou do pai e da mãe, né? Se você quiser falar bisavô, olha só, é great grandfather. Então, assim, é maior que o avô, né? Então, fica great grandfather, é o bisavô. Se você quiser falar bisavó, você fala great grandmother, que é bisavó.
olha só, existem aquelas palavras que a gente fala assim, in-law. Então, toda família, quando a gente fala in-law, nós estamos falando que é uma lei. Então, as pessoas quando vai lá no civil, né, faz o casamento, né? A pessoa vai lá no civil, faz o casamento, então é na lei. Então, por isso que eles falam in-law. Então, quando coloca in-law, é porque é da família também e acrescenta o in-law que fica da família. Então, por exemplo, se você quiser falar que é um sogro, é o father-in-law. Aí fica father-in-law, é o sogro. Se for, por exemplo, quando a pessoa tem, às vezes, o primeiro casamento, tem um filho, depois tem o outro casamento, ou é viúva e casa novamente, ou se é amiga, tudo, existe o padrasto. O padrasto é o stepfather. Stepfather. E a madrasta fica stepmother, que é a madrasta, né? Então, olha só. E também tem, olha, good father, padrinho. Não tem um padrinho que vem para batizar o filho? Padrinho, good father, é o padrinho. E a madrinha é good mother. Então, o que eu quis dizer para vocês aqui é que pai e mãe, existem vários nomes na família que você vai repetir, father and mother. Então, olha só, vamos repetir então. Pai é father. Então, se você quiser falar pai, então repeat, please. Quando eu falo repeat, please, repete, por favor, né? Então, pai é father. Father. Ok? Eu vou repetindo, né, para falar father. Esse é pai. É uma gravação, né, quando você fala. Se você quiser falar avô, nós estamos falando no lado masculino, né? Então, avô. Você vai repetir esse father. Só que antes vai pôr grandfather. 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 Avô. Se for aumentar mais um pouco, que é o bisavô, você vai repetir a palavra do avô, que é o grandfather, vai ficar great grandfather. Great grandfather. Bisavô. Repeat, please. Great grandfather. Bisavô. Aí, olha só, se você quiser falar que é um sogro na família, né? Então, vai repetir a palavra father também no masculino. Nós estamos falando só masculino, né? Vai ficar father-in-law. Father-in-law. Ok? Por quê? Por isso que fala father-in-law, que eu falei, in-law é a lei, né? Então, a pessoa foi lá no civil, casou, aí tem o pai do teu marido, ele é o sogro. Então, é father-in-law. Então, você viu que repetiu? Se for um padrasto na família, repete a palavra father de novo. Só que fica stepfather. Stepfather é o padrasto. Step é o atual, né? Então, fica o atual pai, no caso. Então, padrasto. Stepfather. E se você quiser dizer que é o padrinho, um padrinho também, vai repetir a palavra father. Good father. Good father. É o padrinho. Viram só? A mesma palavra se transformou. Pai, avô, bisavô, sogro, padrasto e padrinho. Viram só? É super fácil para guardar. É só lembrar essas coisas. Agora, olha só. Vamos falar da parte feminina. Mãe. Mãe é mother. Mãe, mother. Repeat, please. Mãe, mother. Ok? Aí, se você vai falar avó, você vai dizer grandmother. 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 Avó. Repetir novamente, olha, bisavó.
vai entrar o mother novamente, vai ficar great grandmother, great grandmother, great grandmother, bisavó. Aí na parte sogra, faz de conta que é uma sogra, nós falamos do sogro, né? A parte feminina, sogra, vai repetir a palavra mother de novo, vai ficar mother-in-law, mother-in-law. Repeat, please. Mother-in-law. Ok? Aí a madrasta. Madrasta vai repetir a palavra mother de novo. Vai ficar stepmother. Stepmother é a mãe atual. Então, madrasta. Stepmother. Madrasta. E a madrinha, good mother. Good mother. Madrinha. Ok? Por isso que eu falei tudo próximo aí, a parte do pai, father, que repete, né? A parte da mãe, que acrescenta, e fica esses nomes todos na família, tudo se repete com a parte de avô, avó, bisavô, sogra, padrasto, padrinho. Você viu? Repete com a mesma palavra, só acrescenta uma outra palavrinha. E olha só, filho. A família tem um filho. O filho é son. Repeat, please. Son. Son é filho. A filha é daughter. Daughter. Daughter é a filha. Ok? Se você falar grandson, olha, son é filho. Se falar grandson, é o neto. Grandson é o neto. É porque nasceu do filho. É o neto. Se falar granddaughter, daughter é a filha. Granddaughter é a neta. Ok? Se você quiser falar, a gente falou de bisavô, bisneto. Se você quiser falar bisneto, tem muita gente que tem bisneto, bisneta, né? Se você quiser falar bisneto, é great grandson. Great grandson. E a bisneta é great granddaughter. Repete a parte do irmão e da irmã também, né? Do filho e da filha. Ó, o irmão é brother. A irmã é sister. Por isso que eu falei para vocês, se você falar brother-in-law, você está falando cunhado. Sister, que é irmã, se você falar sister-in-law, é a cunhada. Tá vendo? Todas as partes se repete. Se você falar godson, son é filho, godson é o afilhado. A mesma coisa, a filha é daughter. Se você falar goddaughter, você está falando afilhada. E se você falar son, que é o filho, né? Son-in-law é o genro. Porque quando vem é como se fosse veio casar com a sua filha. Então, son é o genro. Então, vai ficar son-in-law, genro. Son é o filho, son-in-law é um genro. Já a filha, que é daughter, se você falar daughter-in-law, é a nora. Aí é a nora. Tá vendo? Tudo se repete. Então, o que vocês têm que gravar, por exemplo, father, pai, mother, mãe, son, filho, daughter, filha. Você viu que juntou tudo, virou todas as palavras da família? A mesma coisa que a gente falou do brother, que é irmão, da sister, que é irmã, né? Se você falar uncle é tio. Uncle, repeat please. Uncle é tio. E se você falar no feminino, tia, aí você vai falar aunt. Aunt é a tia, aunt. Agora, se você disser cousin
é primo e é prima. Aí não tem o feminino e o masculino. O cousin, ele é pro primo e pra prima. É tudo junto, primo e prima. O nephew é o sobrinho. Nephew, sobrinho. E niece é a sobrinha. Niece, a sobrinha. Então, olha só, é muito fácil guardar. Eu falei para vocês já na outra aula que em breve, com certeza, já está melhorando o coronavírus, vai dar tudo certo, nós vamos voltar à aula. Todos esses vídeos, eu vou repetir o que eu falei para vocês, todos esses vídeos que foram feitos por mim, eu preparei por escrito para vocês. Então, nós estamos falando na pronúncia só agora, mas vocês vão receber. Eu vou dar tudo escrito para vocês do vídeo, dessas palavras todas que nós falamos. Por isso que a gente vai falando, eu vou pedindo para vocês repetir, mas depois vocês vão ler o que está escrito, vão saber escrever, mas já vão estar sabendo falar, ok? Olha só, eu gostaria de repetir com vocês aqui, olha. Vocês viram, father é o pai, mother é a mãe, son é o filho, daughter é a filha, brother, irmão, sister, irmã. Aí nós dizemos uncle, que é o tio, né? Aunt, que é a tia, cousin, que é o primo e a prima, nephew é o sobrinho e niece, que é a sobrinha. E depois só repetindo a palavra, acrescentando, né? O grand, o great grand, que você vai colocando avô, avó e vai acrescentando. Vocês vão... Por isso que eu falei, repeat please, mas vocês vão gravar assim. É muito fácil gravar essas palavrinhas de família, né? Você sabe que tem algumas palavrinhas em inglês que quando você passa ela para o português, elas ficam engraçadas. Tem muitas palavras que passa para o português que fica engraçada. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu só vou falar 3 palavrinhas ou 2 palavrinhas aqui. Por exemplo, ó, vocês vão lembrar. O aluno, geralmente vocês aprendem assim, isso aqui aprende rápido, nunca esquece. Essa vocês não vão esquecer. Se escreve P-A-Y-D-A-Y e se fala payday. Payday. A pronúncia é assim, o correto. Payday. Significa dia do pagamento, né? Ou dia no pagamento, né? Day é dia e o pay é pagamento. Então fica payday, é o dia do pagamento. Mas em português é outra coisa, não é? Então vocês não vão esquecer. Dia do pagamento vocês não vão esquecer. Em português, o nosso idioma significa outra coisa, né? Olha só, quando se escreve seafood, sea é aquela palavra de mar, S-E-A, C-A, né? Food, F-O-O-D, então seafood, que é como se fosse frutas do mar, significa frutas do mar, né? Mas a gente pronuncia seafood, seafood, seafood. Olha só, e é frutas do mar. Eu tô falando correto. Payday, dia do pagamento. Seafood é frutas do mar. Eu falei essas 2 palavras, mas existem muitas palavras que a gente tem em português. A gente fala nas aulas. Bye, bye. Desejo tudo de bom para vocês, viu? God bless you. Deus abençoe você. Beijo. Tchau.